Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Senta aqui na mesa da mamãe. Vamos partir para mais uma análise de uma personalidade interessante da nossa história. E hoje eu escolhi ninguém mais, ninguém menos do que Clarice Lispector, tá? Se você não sabe quem é Clarice, Clarice é uma escritora brasileira ovacionada, muito conhecida e conceituada. E vamos fazer a análise dessa pessoa aqui. Clarice, embora ela seja uma figura importante da literatura brasileira, ela é nascida na Ucrânia, ela é uma menina judia que vem com a família toda, fugida da Europa dos horrores da Segunda Guerra, tá? E se olharmos aqui, fizermos uma análise rápida pelas imagens, nós chegamos à conclusão de que Clarice tem aqui três picos interessantes, que é o traço de caráter esquizoide, o traço de caráter psicopata e o traço de caráter rígido, porque ela é uma mulher bonita, bem apessoada, porém sempre passou a vida toda num corpo magro, esguio, e o que mais chama atenção aqui é a esquizoidia dela, tá? Ela tem olhos grandes, olhos enigmáticos, que é a junção da esquizoidia com a psicopatia. Mas nós somos a junção dos nossos traços mais ambiente. O pai de Clarice nunca poupou as filhas de conhecimento ou de acesso a literaturas, tá? E isso fez de Clarice quem ela realmente é. Ela colocou em jogo muito mais a esquizoidia dela, é, no caso aqui da criação dela, né? Quem que é o esquizoide? Você sabe quem é o esquizoide? O esquizoide é aquele traço que a habilidade maior dele é o pensamento, o criativo, o disruptivo. Aquela pessoa que é meio fora da caixa, sabe? Esse é o esquizoide. E é isso que Clarice coloca nas obras dela. Clarice é uma menina judia que viveu cresceu no Brasil, viveu no eixo Maceió, Recife e Rio de Janeiro. Ela se casa com um diplomata, vai morar um tempo fora do Brasil, aliás, bastante tempo. Ela ficou casada há 16 anos com esse sujeito. E nesse processo, dividindo a vida entre ser a mãe, a dona de casa, a esposa, ela também é a escritora. Uma das características mais interessantes de Clarice é que, por hora, ela parece muito complicada na forma de colocar as palavras e, às vezes, ela parece simples. Então, esse paradoxo é muito característico do esquizoide, porque o esquizoide ele é criativo, ele é contemplativo, ele está sempre pensando em coisas inusitadas. E isso marcou, fez de Clarice quem Clarice é. Clarice também não se dedicou só à literatura, ela também pintava, tá? Depois, numa coleção de comemoração do centenário da morte dela, ou de nascimento, não sei, essas obras, essas pinturas viraram capa desses livros comemorativos, tá? Quando Clarice é perguntada, Clarice, como você se define? Ela diz, eu sou intensa, sou caótica e inteiramente fora da realidade. Você poderia nos dar uma ideia do que era a produção da adolescente Clarice Lispector? Caótica, intensa, inteiramente fora da realidade da vida. Se você assistir vários depoimentos e entrevistas de mulheres, de pessoas que eram chegadas a ela, né, nesse momento, enquanto ela era escritora, você vai ver que ela fazia esse contraponto. Uma hora era uma pessoa muito simples, outra hora uma pessoa muito complexa. Isso está sempre presente na vida e na forma dela escrever, tá? Literatura. E é uma literatura é uma literatura muito sensível ao que a vida tem em termos de percepção. Eu não diria só raciocínio e reflexão. Ela também foi bem dinâmica, ela escreveu contos, ela escreveu romances, ela escreveu crônicas, e inclusive escreveu livros infantis. O primeiro livro infantil dela foi um pedido do filho, tá? Ela escreveu em inglês, engavetou isso. Quando ela vem para o Brasil, o pessoal começou a pedir para ela um livro infantil, ela desengavetou isso, traduziu para o português e começou a lançar os seus primeiros livros infantis. Outra coisa que Clarice diz numa entrevista, ela é perguntada, você escreve melhor, você se comunica melhor com a criança ou você se comunica melhor com o adulto? Ela diz que a criança é simples se comunicar com ela porque ela é maternal,
mas se comunicar com um adulto é mais difícil, porque quando ela se comunica com um adulto, ela está se comunicando com ela mesma, com a parte mais profunda e interna dela, tá? Clarice é uma mulher interessantíssima, porque ela causa um estranhamento em todos, em várias entrevistas sobre depoimentos das pessoas a respeito dela. Uma hora ela sempre é muito enigmática, isso dá pra ver nesse olhão dela. A esquizoidia dela tá bem clara nesse olho, que é um olho grande, é um olho meio perdido, você vê sempre a pálpebra no meio dos olhos, é típico de uma pessoa que ela tá com o corpo naquele lugar, mas a mente tá em outro. Uma outra coisa bacana e interessante, que isso é muito característica do esquizoide, ela diz que ela tem momentos de intensa criatividade e depois ela morre criativamente e ela passa por hiatos criativos. Também é uma característica da esquizoidia. Uma hora ela pensa, daqui a pouco ela quer só ficar quieta, ela não quer existir. E ela passa por esse processo. Ela também diz que ela não é uma escritora, ela não é uma escritora profissional. Ela é uma escritora amadora e ela faz questão de ficar nesse lugar porque ela não quer ser cobrada, ela não quer ter obrigatoriedade criativa. Muito frase de esquizoide. Eu quero ficar aqui no meu canto, ninguém mexe comigo, por favor. Como você começou? Quando? Isso é mais do que conhecido. Você começou aos 7 anos de idade. Antes dos 7 anos eu já fabulava, já inventava história. Por exemplo, inventei uma história que não acabava nunca. Então, é muito interessante de vermos como que o traço de caráter que nós temos, os recursos que nós temos, nós sabemos usar. É claro que provavelmente ela não tinha esse conhecimento, ela usou isso de forma intuitiva e por conta do ambiente, do pai, da mãe, de uma família que nunca colocou rédeas nessa questão da criatividade e da busca do conhecimento. Ela disse que ela sempre teve acesso a vários livros, inclusive livros que teoricamente não seriam indicados para a idade dela, que eram livros bem mais complexos, tá? Então, isso tudo associado aos traços de caráter dela, fez dela essa mulher, essa escritora fantástica, enigmática e ovacionada até os dias de hoje, tá? Uma outra coisa que ela usa muito, que também é característica de esquizoidia, ela usa muitos paradoxos e ela faz, às vezes, constrói frases com coisas que aparentemente não têm sentido. Tem um conto dela que chama O Ovo e a Galinha. Se você pegar esse conto, você vai ver que aparentemente parece que são coisas que não têm sentido, mas faz parte da poética dela, da forma como ela interpreta aqueles fatos. Outra questão interessante é que Clarice fazia um exercício quando ela vem escrever em jornais, nas colunas do jornal, de jornais da época. Ela escreve sobre contemplações, coisas do cotidiano, mas de uma forma poética, de uma forma mais disruptiva, vamos dizer assim. Então ela conta sobre um pai que leva 2 filhas para tomar banho de mar todos os domingos, por exemplo. É uma coisa do cotidiano, mas a forma como ela conta aquilo faz aquilo parecer algo extraordinário. Isso é uma característica do esquizoide. O esquizoide tem essa capacidade, né, de ter uma forma de ver o mundo diferente. Por quê? Porque ele pensa demais. O personagem tem, de repente, no meio do cotidiano, de certas coisas que ele não percebe normalmente. E, de repente, desaba aquela luz em cima do personagem e ele descerra um outro nível da realidade. Então, o vídeo de hoje era esse. Aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Se você gostou, dá o seu joinha. Manda para alguém que você acha que é interessante. E até mais.